Olá! Hoje no programa Fala Mestre, vamos falar sobre o direito canônico, um conjunto de normas e regras que regulam a comunidade eclesiástica. E para falar do assunto, encontra-se aqui nos estúdios da TV Unirp o especialista militante em direito canônico e pós-graduado em direito do trabalho, Dr. Flávio Martins Tomé. Boa tarde, Dr. Flávio, seja muito bem-vindo ao nosso estúdio. Boa tarde. Dr. Flávio, por favor, o que propriamente se trata e para que serve o direito canônico? Primeiro, agradecer aí o convite para estar aqui com os senhores, para poder levar um pouco da ideia do que seja direito canônico. O direito canônico regulamenta as normas dentro da Igreja Católica, que vem do direito romano, que regulamenta sacramentos, que regulamenta a vida sacerdotal, que regulamenta as penas, o processo eclesiástico, as nulidades matrimoniais. Enfim, o Código de Direito Canônico reúne hoje 1.734 cânones, ou seja, matérias específicas de processo e de direito material, que é regido por ele dentro da Igreja Católica. E as demais religiões? Existe uma extensão de alcance do direito canônico? Não necessariamente. Existem situações no direito que chamam-se analogias. Algumas igrejas, também denominadas católicas, embora não sejam apostólica romana, ela pode ter o direito do Código Canônico como um caminho a superar, a enfrentar os processos de naturezas semelhantes. E o senhor pode nos dizer, na prática, alguns casos que são diretamente regulados pelo direito canônico? Primeiro, a ordenação de sacerdotes, a nomeação de bispos, como é que se define a competência territorial de um, de outro. Porque pensar a Igreja Católica, embora a gente não vá falar dela, a gente vai falar do Código Canônico, pensar a Igreja Católica é pensar numa instituição que existe em todo o mundo, inclusive no mundo comunista, onde ela, de uma forma ou de outra, ela se faz presente. Então, se imaginar o tamanho dessa organização e o tanto de situações que devem ser reguladas, vem o Código de Direito Canônico. Uma das que mais chama a atenção, por ser uma das mais comuns, é as nulidades matrimoniais, onde as pessoas casam-se na Igreja Católica, por um motivo ou outro divorciam-se na lei civil e pretendem novamente, em segunda união, casar na Igreja Católica. O Código estabelece quais são as regras para a sua anulação e para este casamento. Essa é vamos dizer assim, a mais comum. Algumas questões mais polêmicas, por exemplo, a pedofilia. O direito canônico abraça essa causa, há punições já pré-estabelecidas. O que o senhor tem para nos dizer? Vamos dizer o seguinte, a pedofilia ela é uma figura penal, ela pertence ao Código Penal. Então, se porventura um sacerdote vier a incorrer nas sanções penais que pune a pedofilia, ele será processado criminalmente. E a gente tem notícias, ainda bem que não de muitos, mas que existem. E nessa circunstância também é aberto um processo no Tribunal Eclesiástico a fim de destituí-lo da condição de sacerdote. Então a Igreja, e principalmente agora com o Papa Francisco, ele se tornou essa questão ainda mais rígida, punindo até os bispos que eventualmente fingem que não veem essa situação. Então, o direito canônico regulamenta isso e pune de forma severa quem venha a cometer esse tipo de delito. Correto. E com relação a padres que queiram constituir uma família? Muitos podem se rebelar e querer uma indenização, uma proteção da Igreja. O senhor tem algum conhecimento de casos verídicos específicos sobre isso? Primeiro, a relação padre-igreja, ela não é relação de emprego, ela não é relação de preposição em que um manda, o outro faz em nome dele, é uma relação de vínculo espiritual. E não é possível, nessa relação de vínculo espiritual, que é a denominada vocação ao sacerdócio,
se pretender qualquer indenização. Em concreto, eu nunca vi nenhum padre da Igreja Católica entrar com ação postulando indenização. Por outro lado, algumas igrejas pentecostais, elas têm os pastores eventualmente discutindo essa relação de emprego e que ora é reconhecido, ora que não é reconhecido. Mas na Igreja Católica não. Agora, aproveitando o ensejo, eu conheço um caso de um ex-seminarista que não foi ordenado sacerdote. Ele entende que ele teria um direito a receber uma indenização por ele ter ficado 8 anos no seminário e não ter sido ordenado. Ele pediu uma indenização equivalente ao que o sacerdote ganha, o valor que ele ganha, pelo tempo que ele seria sacerdote se ordenado fosse, como indenização, e mais danos morais. Não teve êxito na ação, nem em primeira instância, nem em segunda instância, mas é uma hipótese que a gente pode relatar. E se ele houvesse gerado uma família nesse período, nesse período de seminário, teria uma chance maior? Seria um precedente? Não seria levado em consideração. Há um entendimento de que quem entra dentro de um seminário ou quem se ordena sacerdote já conhece as regras, sabe como é que são as regras. Ninguém entra para um seminário sem saber que ele tem que ter um voto de celibato, um voto de castidade. E se ele resolve optar, por qualquer uma razão, em constituir uma família, é incompatível que ele permaneça no sacerdócio. Então, ele deve pedir a licença, deve pedir para que ele deixe de ser sacerdote. E é interessante esse ponto, né, do ponto de vista canônico. Ainda que ele deixe de ser sacerdote, ele não perde essa condição. O Papa tem que liberá-lo. Correto. Tá certo? É o Código de Direito Canônico falando. Então, aí sim, se ele for casar, ele pode ter uma vida, só que ele não pode mais ser sacerdote. É incompatível. É previsto uma expulsão do seminário? É previsto tudo isso no direito canônico? Não é bem uma expulsão do seminário, é um não aproveitamento. É um não aproveitamento. O seminário hoje é cerca de 8 anos. Faz 4 anos de filosofia, 4 anos de teologia. E nesse espaço de tempo, ele é analisado como pessoa e como seria ele como sacerdote. É o que eles chamam muitas vezes de trabalhos prestados dentro da igreja e depois na vida. Como é que é o comportamento dele na vida? E o que se procura é a vocação. O que se procura é a vocação. Se perceber que ele não tem vocação, ele é convidado então a deixar o seminário. Isso pode perdurar até o último ano. Obrigado, doutor. Vamos para um rápido intervalo. A gente volta já já. Quer contribuir com a preservação da água? Comece no dia a dia. No banho, feche o chuveiro enquanto se ensaboa. Assim, você economiza 48 litros de água. Aproveite e faça xixi no banho. Reduzindo uma descarga, você economiza 20 litros de água. Feche bem as torneiras. Uma torneira pingando desperdiçará 46 litros de água por dia. Colabore, adote o uso social da água. Voltamos com o programa Fala Mestre, que é gravado nos estúdios do Centro de Comunicação do curso de Jornalismo, aqui da Unirp. O cenário tem o apoio cultural de WD Móveis Artesanais. Doutor Flávio, novamente, vamos falar agora sobre um cenário político. O engajamento político está inserido no direito canônico? Não, a resposta é negativa. Não existe proibição. O que existe seria uma recomendação de não se praticar política partidária. De forma geral, os esclarecimentos que a igreja quer dar ao seu fiel é para que ela faça uma boa escolha, para que esses fiéis sejam diligentes ao votar e sem necessariamente dizer de A, B ou C. Existe a pastoral política dentro da Igreja Católica, mas ela abrange
todas as pessoas, de todos os partidos, etc. E permite até que padre também concorra a eleições. Existem vários padres na Igreja Católica que são prefeitos, outros que são governadores, e até, para a gente lembrar do tempo, que no Paraguai tinha um bispo que era presidente da República. Então não existe essa proibição. Existe uma recomendação de não engajamento partidário, que daria outra conotação. Mas chega a ser impositivo aos fiéis, porque existem alguns movimentos que se enraizam lentamente na comunidade eclesiástica com a finalidade política. Existem regras descritas no direito canônico contra isso, contrárias a isso? Não, não existe. O que existe é uma regulamentação por parte da CNBB, que é um órgão aqui no Brasil que dá as diretrizes para a Igreja Católica, e do próprio bispo diocesano, que zela justamente pela pastoral política, de fé e política, a fim de que não haja esse engajamento, como é feito em alguns outros credos, né? Hoje no Congresso Nacional a gente ouve falar da bancada da fé. A bancada da fé é uma bancada muito forte e ela é, na sua maioria das vezes, formada não por sacerdotes da Igreja Católica, mas um grande número de pastores, né, que pertencem a denominações religiosas outras. Correto. Então tá bom, vamos agora partir para um outro assunto, que é a doação de imóveis para a imagem, para a figura do padre como pessoa física. Isso na nossa história do nosso país sempre foi muito comum, aconteceu em vários registros, aí desde o período colonial, com os jesuítas, até hoje nós sabemos de fiéis que fazem doação para a igreja em nome do padre como pessoa física. Como isso funciona e é encarado no direito canônico? Primeiro é por parte do fiel, né? Há fiéis que querem doar parte dos seus bens, ou a totalidade dos seus bens, dependendo do caso, para a Igreja Católica. Até uma determinada época, não existiam os rigores registrais que existem hoje. Os rigores registrais que eu quero dizer eu conheço escritura que foi feita uma doação para o santo São Sebastião. Quer dizer, como é que vai se fazer uma doação para o santo? Quem vai representar esse santo? Evidente que é a Igreja Católica através de um padre. Hoje não se admitiria mais esse tipo de coisa. Então, eventuais doações são dirigidas diretamente à diocese. Embora no passado muitas tenham sido feitas para o padre, muitas tenham sido feitas para a paróquia, mas a regra hoje é doações, se existirem, para a diocese, para o bispado, para a diocese do respectivo lugar. E aqui uma outra coisa que eu gostaria de salientar. É muito comum se falar, mas padre pode ter patrimônio? Então, primeiro, vamos dividir os padres. Padres seculares ou diocesanos e padres religiosos. Os padres diocesanos são esses padres que vêm dos seminários. Eles não fazem votos de pobreza. Ele pode ter patrimônio, ele pode ser uma pessoa com muitos bens, ele não está proibido. Como, por exemplo, se a gente falar, tem um padre, me foge o nome dele agora, que é um cantor sertanejo e que ganha bastante dinheiro. Só que ele volta todo esse dinheiro para as obras da igreja, construindo igreja. Sempre, de alguma forma, está... não é que é incompatível, mas não se coaduna espírito religioso com riqueza, é uma coisa que mais não há proibição nenhuma. Já os padres de ordens religiosas, franciscanos, camilianos, vicentinos, enfim, os padres de ordem, esses fazem voto de pobreza, esses não têm patrimônio nenhum em seus nomes, por voto. Doutor Flávio, o que é pecado? Toda ofensa a Deus. Acho que é uma definição que abarca tudo. Existe o decálogo, existem os 10 mandamentos, que traz uma norma como se deve agir. Não faça isso, não faça aquilo, não faça aquilo outro. E isso deixa de ofender a Deus. Toda conduta voluntária e consciente, contrária às determinações da igreja, são pecados. De uma forma, são faltas morais que a pessoa pratica. Dizem que os ignorantes não pecam, porque eles ignoram. Mas eles têm que ser ignorantes mesmo. Não pode fingir que não são ignorantes, né? Não pode
São situações delicadas. Esse é o pecado. E é fácil de pecar. É muito fácil. Às vezes a gente faz o mal que não quer e deixa de fazer o bem que quer. E quando a gente começa a nós mesmos nos dirigirmos religiosamente, não é? Começamos a duvidar da existência, começamos a ter algumas ideias, a gente já está. Mas qual é o caminho que diz a igreja? Confessa. Confessa, você vai obter perdão dos seus pecados e você volta no estado que você estava antes. E não peque mais, sempre isso, não peque mais. E no caso de um padre que comete um pecado, uma heresia, há uma punição prevista no direito canônico? A heresia é punida com pena de excomunhão. A excomunhão é uma palavra muito pouco utilizada hoje em dia. A gente não ouve falar disso com frequência. Eu conheço um caso em que, por um processo contra a igreja, o bispo excomungou a fiel. Ah, mas foi muito drástico, foi muito rígido. O direito canônico permite que ele faça isso. O direito canônico permite. E essa pena de excomunhão, ela consiste em não frequentar mais qualquer culto católico, não poder entrar em igrejas católicas, não receber qualquer sacramento católico. É uma pena moralmente bastante relevante. E como o direito canônico encara a anulação de um casamento, de um matrimônio? Primeira coisa que se pede num casamento é que ele seja feito de livre e espontânea vontade. Isso vale para a norma civil brasileira, isso vale para o direito canônico, que vem do direito romano. Então, primeiro, que não exista coação. E também a gente está numa outra época, mas é comum se falar de casamentos forçados no passado muito próximo. Qualquer situação que gerava, a família impunha, sob penas graves, para contrair o casamento. Esse casamento ele é nulo. Um casamento em que há a imaturidade por parte dos contraentes. Eles não conseguem discernir o que é o casamento. É subjetivo? É subjetivo, mas dá para entender. Dá para entender. Todo mundo que casa pensa primeiro numa vida muito harmoniosa, em que tudo corra bem, em que tudo dê certo, e que eles sejam muito felizes, como nos filmes. Aliás, Deus, os filmes estão mostrando mais isso, né? Então, a falta de maturidade do casamento, do entendimento do casamento, gera a nulidade. Um erro quanto à pessoa. Uns outros exemplos que a gente pode citar também é quando o casamento não se consuma. Esse não se consumir é realmente a relação matrimonial que não se realiza por impotência, por outro método, enfim, também porque uma das razões do casamento é a prole. Então, isso também pode gerar nulidade matrimonial. São vários fatores a ser discutidos. Sim. Dr. Flávio, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso estúdio. Esteja sempre com a gente. Este é um programa produzido pelos alunos do curso de jornalismo da Unirp. Sua essência é dar visibilidade a quem propaga o conhecimento. O programa Fala Mestre fica por aqui. Até mais.